Quarta-feira de noite. No Instagram? Aham. E o vídeo foi super bem na minha bolinha ali. Na quinta-feira de manhã, o proprietário, a imobiliária liga falando que o proprietário pediu apartamento. Ai, meu Deus. Juro por Deus. A gente morava 6 anos no apartamento. Cara, mas Deus, quando quer fazer provação, ele vem, né? Cara, não, mas eu acho que Ele se não destrói fosse Ele tudo. faz assim... tudo pra destrói, pra falar, tá Desaba- vendo? Ó, tinha um motivo. Desaba e volta. Desaba e Essa volta. história, assim, do despejo é uma das coisas que eu mais vejo a mão de Deus, assim, sabe? E olha que eu sou bem madura com a minha fé. Eu não sou muito de colocar, aconteceu isso, nossa, foi Deus. Eu sou bem segura nesse lugar, sabe? Eu cuido muito naquilo que eu atribuo a que Deus fez. Sim. Porque eu acho que às vezes quando a gente banaliza, parece que, então fica banalizado, sabe? E eu sempre fui tava num lugar muito maduro da minha fé e racional. Quando tudo se encaixou, eu penso, gente, só pode ter sido Deus fazer isso. Não, porque com tudo se certeza. encaixou, tudo se Você encaixou. começou a falar, eu falei antes de você falar que era Deus. Eu falei, Muito. calma, vai vir Deus Mas aí. espera que vai piorar. Melhorar. Deus sempre piora pra melhorar. E foi sofrido. Aí, quinta-feira de manhã, o proprietário pede o apartamento, o Andrés atende, desliga o telefone e fala, eu sabia... E eu tava pintando a parede de branco ainda, porque a parede era toda cinza, precisava umas 5 demãos pra fechar aquela parede de branco. E aí, o que? Eu falei, proprietário pediu apartamento, amor. E eu sonhei essa noite que o proprietário pediu apartamento. Eu não falei pra ti, porque senão tu ia ficar nervosa, mas eu sonhei que o proprietário pediu apartamento. Deus. Eu falei, não é possível. Não tem condição. Não tem condição. Tu liga pra imobiliária. E a gente conhecia o proprietário. E aí o proprietário tava passando, inclusive a galera da internet nessa época, criou uma teoria de que ou que eu esquematizei tudo, porque realmente pareceu roteirizado antes. Mas eu Seria genial. Nossa, gente, se eu tivesse essa cabeça, acho que as pessoas acham que sou mais genial do que eu sou. Ou isso, ou que o proprietário viu que eu tava reformando o apartamento e pediu o apartamento, mas não tem nada a ver com isso. O proprietário era mais velhinho, assim, e ele tava com um problema pessoal bem grave, e ele precisava morar no apartamento. E o nosso apartamento era o apartamento mais perto dele, mais mobiliado, mais coerente pra ele, assim. E aí eu lembro que a gente ligou pra ele depois dessa ligação, porque o pai do Deas, que é o dono da imobiliária ainda, que tava lá. Então, tudo entrelaçado, sabe? Aí eu acho que ele tentou falar com ele, tipo, olha, eles fecharam marca, sabe? Porque tinha toda essa problemática. Eu nunca tinha fechado marca, assim, nesse quesito. Eu tinha que entregar o conteúdo da marca. Mas calma, tem um tempo pra você entregar o apartamento. Sim. Mas você vai reformar pra ficar não lá? ficar, Não faz né? sentido, né? É. Pô, não faz. Verdade. Não. Sabendo que tu vai entregar em 40 segundos, não dá. Eu Nem, não ia. nem pela marca, perdão, mas não faz sentido. Não fazia. Verdade, não parei pra pensar. E aí, daí o Dez ligou pra imobiliária, todo esse esquema falou, olha, eu vou pensar aqui, o proprietário falou, porque, de fato, eu tô numa situação bem difícil, mas eu vou pensar, vou ver se eu tenho uma outra solução e tal, e eu dou resposta às 5 da tarde, isso era quinta-feira. O vídeo começou a viralizar, aí do nada o vídeo começou a viralizar. E foi muito doido do Gênio Obra, porque, se for pensar em números, ele tava, sei lá, com 1 milhão de visualizações, mas eu tinha ganhado 300 mil seguidores. Era absurdo a proporção de conversão, porque as pessoas queriam acompanhar a tal da reforma que não ia existir, gente. Gente, e aí aquilo Que ano acontecendo. Foi faz 3 anos. 2 anos, 3 anos, amor? 3 anos. Eu sou muito ruim com data, faz 3 anos. 2023? 2023. Isso, 2023. Ali em agosto de 2023. E aí começou a chegar muita gente nova de quarta pra quinta, e eu com essa incerteza, eu não sabia nem se eu postava mais nos stories, comecei a ficar com uma angústia, e aí a gente foi almoçar naquele dia, esperando a resposta do proprietário 5 da tarde, que como a gente tava reformando o apartamento, eu tava na casa da minha sogra. A gente almoçou com toda a família, e aí eu e o Dez, a gente tava namorando a possibilidade de se mudar pra São Paulo. Aí eu chego lá naquela história, que a gente tava namorando a possibilidade de se mudar pra cá. Só que a gente nunca se viu muito aqui. A gente já tinha um estilo de vida muito acelerado. E eu acho que São Paulo, ele te puxa pra esse lugar, Nossa, né? super. Ele te dá muitas oportunidades, não tem como. Mas pra gente não fazia sentido, sabe? Eu tava fugindo desse lugar e não fazia sentido eu vir pro lugar que vai me empurrar pra esse lugar, mesmo que o dinheiro fique na mesa, sabe? E aí a gente tava calculando, assim, quanto família, que não fazia sentido a gente vir pra São Paulo, mas Curitiba, que tinha aeroporto, a gente conhecia pessoas, a gente tinha amigos lá, fazia mais sentido. Era um grande centro, mais próximo de São Paulo. Sabe? Pareceu coerente. E aí, naquela mesa mesmo, daí eu falei pra minha sogra, e o André sempre quis mudar. Eu sou a medrosa da relação. E, então, assim, fala de mudança, qualquer mínima mudança, eu falo, não, por favor, me deixa aqui na minha zona de conforto. Nossa, ir pra podcast me tira muito da zona de conforto, porque eu só quero ficar na minha casinha, sem falar com ninguém, e fazer meus stories, sabe? Ai, meu Deus! Ai, socorro. Não, mas eu tô super à vontade aqui, tá? Ah, então tá bom. Não, eu tô super à vontade, mas até vir aqui, eu vou... Passa um turbilhão de pensamentos. E o André sempre foi da mudança, ele queria muito mudar, e há mais de 1 ano ele queria mudar pra Curitiba.
Mas eu sempre lá, não vou. Senhor, se for pra fazer isso, tem que ser um chute na bunda, porque não dá, cara. Não é... E veio. E o chute na bunda veio. E aí, naquela quinta-feira, meio-dia, falei com a minha sogra, se o proprietário de fato pedir o apartamento, a gente se muda pra Curitiba, tu sabe, né? Aí ela ficou, minha sogra é toda desapegada, nossa, ela é um amor de pessoa. E ela, não, mas o proprietário vai coisar. Eu acho que ela fez mais força ainda pro proprietário deixar a gente no apartamento. Mas o proprietário liga 5 da tarde falando que ele não tem condição de não pegar o apartamento, porque ele não tinha, tipo assim, lucidez pra conseguir decidir. Olha, ele falou, sinto muito, de fato, não queria que fosse assim mais. E aí ele até cogitou dar mais tempo, acho que é 30 dias o contrato. E ele perguntou se 2 meses era o suficiente e tal, mas pra gente já não fazia sentido. Porque eu já não ia fazer mais a reforma. E aí, sabe quando tu se depara? Nossa, esse é o chute que eu tava precisando. Acho que eu encarei Não assim. tem o que eu fazer. Eu falei, eu sempre quis um chute. Eu não quis um chute, né? Ué, mas aí reforma, faz muito sentido reformar o novo. Acabou de se mudar, reforma o novo. Então, mas assim, agora que eu vejo pra trás, parecia tudo muito claro, mas na época a gente não sabia. Gente, chegou do nada. Sei lá, 700 mil seguidores, e até então eu fazia mural. Chegou por conta de uma reforma. O que eu vou oferecer pra essa gente? Sabe? E aí Reforma! fui despejada, gente. Mas isso pra mim, gente, esse vídeo é ótimo pra E série. foi, você gravou? Não, gravei. verdade? Daí quarta-feira saiu o vídeo, quinta-feira o proprietário ligou, falou que não, aí tentei amadurecer a ideia, ainda fiz um canto arredondado lá, porque tava na programação que sexta-feira ia sair um vídeo do canto arredondado, daí eu pensei, tá, porque eu fiz isso na quinta-feira, antes do proprietário, tava na fé, tá? Antes do proprietário falar que ele ia pegar o apartamento, eu fiz o canto arredondado. E aí, já gravei o vídeo pra postar na sexta-feira. Postei na sexta-feira, aí no final, mas assim, né, Deus dá uma sabedoria também, né? Aí no final eu falo, olha, mas a gente não sabe se vai continuar, porque aconteceu uma coisa, não sei o que, e deixo no ar. Aí esse vídeo bambou também, porque a pessoa, o que deixou no ar? O que deixou no ar? Mas eu não tinha elaborado ainda como que eu ia contar pra essa gente. Porque eu precisava de uma estratégia pra contar pra essa só gente. uma dúvida. Aí pra devolver o apartamento tinha que devolver original? Pintar tudo de novo? E olha que louco, tá? O primeiro dia da reforma foi pintando o apartamento que tava todo cinza de branco. Tipo assim, eu só entreguei o apartamento. Meu Deus. Loucura. Já ia ter que fazer de qualquer jeito. Sim, não tive... Eu já ia ter que pintar ele de branco. Ele tava branco. Depois de 6 anos, ele tava branco. Loucura. Tipo assim, não é mais seu. Agora volta sabe? a ser Parecia de que eu quem tava era. me preparando pra entregar, Não, sabe? você tava, né? Deus já tava fazendo isso. Já tava, não tem jeito. É verdade. E aí, na sexta-feira de noite, a gente soltou esse vídeo. Na sexta-feira de noite, a gente começou a procurar apartamento em Curitiba. Então, a gente começou a semana achando que ia formar um apartamento em 2 semanas, depois ia voltar pra vida normal. E daí domingo eu falo do despejo. Aí quando eu falo do despejo, aí vira uma bombou novela mais mexicana. Aí vem a teoria da conspiração, que eu tava planejando, aí eu fiquei com uma raiva, porque eu acho que foi a minha primeira experiência. De leve cancelamento. Não foi um cancelamento, Mas de opinarem das sobre sua pessoas vida. duvidarem da minha índole, sabe? Eu acho que isso pega num lugar tão fundo no meu coração. Calma, vai passar. Calma, e depois de quanto tempo você mudou? 2 semanas depois. Nem deu 2 semanas. Deu Mas aí 2 você semanas. continuou. Deu quantos? 30 dias, ó. Olha que mentirosa. E aí 30 dias, pausou, 2 semanas. pausou a série. Então, daí o que aconteceu? Eu pensei, gente, eu preciso alimentar esse público. E aí, olha, Deus deu assim, deu uma graça. Porque eu vi um cavalo encilhado passando na minha frente. Só que, ao mesmo tempo, toda essa mudança... E, volto a dizer, eu sou uma pessoa resistente à mudança e tal. E a vida me obriga a isso. Mas no que eu consigo ficar aqui... eu vou Mas quando ficar a gente aqui. não é, amor, Mas tem alguém que não a é vida assim? vem. Não gosta Meu de marido mudança. não Eu. é. Credo, Deus Tem me livre. gente, amiga, tem gente. Porque tá? pra Não. mim, até no trabalho mais, né? Eu Não, fico você pensando realmente. assim, nossa, já tá na rotina, tá muito calminho, vamos fazer mais alguma coisa? Deus me livre, Não, adoro mas nesse uma lugar- rotina. Eu tô Não, mudando mas um pouco eu agora. nesse lugar de ficar inventando moda, mas é uma coisa assim de mudança drástica, sabe? Ai, eu não. Acho que eu nunca tive de mudanças drásticas, né? Então, Não, então, amiga, não. então acho que tá... meio linear. Eu tive algumas mudanças drásticas. Eu acho que eu fiquei, na verdade, tão traumatizada com mudança, porque com 12 anos, o meu pai colocou a gente no caminhão. Meu pai é caminhoneiro. Meu pai e minha mãe decidiram que a gente ia mudar de cidade.
porque tava acontecendo uns problemas lá, não sei o quê. Gente, ela falou, meu pai colocou a gente no caminhão. Eu falei, o que que Não, aconteceu? amiga. assim no não. Aí o segundo, meu pai é caminhoneiro. Eu falei, ai, Ah, tá. Ah, meu Deus, colocou, vai sozinho, meu filho. então eu fiquei assim, vai pra onde do não. caminhão? Não, mas ele é caminhoneiro. E eu acho que esse ponto me traumatizou um pouco, por isso que eu tenho tanto medo de mudança. E tenho tanta resistência, isso mexe tanto com o meu psicológico. Porque ele colocou a gente, ele decidiu com a mãe que eles iam se mudar. E eles não queriam meio que expor a gente, sabe? Eles não queriam colocar a gente na situação. Eles decidiram os dois. Um dia acordei, de madrugada, ele colocou a gente no caminhão, falando que a gente ia se mudar, a mudança no caminhão. Nossa, eu ia super assustar. Gente, eu não dei tchau eu falo pra eles, pô, eu não dei tchau pros meus amigos do colégio com 12 anos. Não fez uma despedida. Nossa, e, não, gente, é essa por idade é isso. super importante, porque eu vim pra São Paulo com 12 anos, eu sou do Sul também. Nossa. E eu vim pra São Paulo, fiz despedida, fiz festa de despedida, Não, fiz tudo. guria, Não, pareceu- é esse o gatilho, uai, tá show Com já. certeza, com certeza. Aí quando aconteceu tudo isso, parecia que era o meu caminhão de mudança, entendeu? Parecia que era eu com 13 anos entrando no E caminhão de vocês mudança. foram pra onde? De onde pra onde? A gente foi de Tubarão, porque eu nasci em Tubarão, pra Jaraguá. Ah, tá. Que é, o Tubarão é no sul de Santa Catarina e Jaraguá é mais no norte, assim, perto de Joinville. Eu conheço, meu pai mora em São José. Ah, legal, pertinho ali, né? E eu ia sempre, eu sou de Porto Alegre, né? Eu ia sempre de ônibus. Ah, Então passa por Tubarão, passa por tudo. É. Passa. E aí, então, essa mudança mexeu muito comigo, mas eu tava vendo esse cavalo passando. E eu pensei, pô, se eu deixar o medo me dominar, porque eu tava com muito medo de muita gente chegando, eu tinha meu lugar seguro na internet, eu sempre fui muito inocente, sabe? Para eu entender proporção de internet, até hoje eu não entendo direito, mas naquela época menos ainda. Então, assim, quem são essas pessoas que estão chegando? E eu nem sei pegar numa tico-tico direito, eu nem sei fazer Tico-tico. reforma direito. Tico-tico, sabe o que é tico-tico? Vendo os seus vídeos eu sei, né? Ah, tá. Porque não sabia. Então, tudo bem, eu também, assim, sabe? Não tinha aptidão com ferramentas nem nada. Então, eu tava com muito medo disso, porque a minha, querendo ou não, assim, é uma coisa que eu trato terapia ainda, de desvincular a minha identidade do meu trabalho, porque é muito difícil quando tu ama o teu trabalho, tu trabalha demais. E naquela época já era nesse lugar, já ocupava esse lugar no meu coração. E aí, de repente, o meu trabalho já não era mais aquele, porque eu ficava pensando, tá, mas o pessoal tá me seguindo por conta de uma reforma, eles não querem ver mural mais. Como é que eu vou, sabe? Pensando, então eu tava catastrofizando tudo e a gente decidiu mudar de cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava aproveitar essa oportunidade, porque ela não ia passar de novo. E se eu não aproveitasse... Ah, a oportunidade dos vídeos. Do Jenny Obra. Exato, do dos Genial. vídeos, né? Porque a gente conseguiu uma projeção que até então a gente nunca tinha E como você fez? Eu experimentado. tô ansiosa pra chegar em Curitiba. Tá bom. Daí, beleza. Contei que eu contei do despejo e falei que ia virar uma novela mexicana, que agora a gente ia procurar apartamento. Gravei a procura do apartamento. Gravou visitando? Sim, visitando. Episódio 3, visitando apartamentos em Curitiba. Eu preciso disso. Nossa, esse não tá bom, esse não tá bom, esse não tá bom. Episódio 4, nossa, encontramos no apartamento. Esse daqui, ele tem tantos metros, tanto não sei o que, não sei o que. Foi assim, a nossa vida virou um reality Um show. reality, sim. Que E delícia. ao mesmo tempo eu tava muito emocionalmente cansada e com muito medo. Mas eu tava encarando, sabe? Eu liguei assim, não, eu preciso aproveitar isso. E eu as vou pessoas encarar. abraçaram muito. As pessoas abraçaram, sim. Que eu fui muito legal. acolhida, apesar do pessoal falando que eu tava inventando, que eu tinha, enfim, programado lá Mas alguma sempre vou coisa. falar. Mas depois eu entendi isso, mas na época eu falei assim, gente, vocês estão duvidando da minha índole. Parem! E aí eu Mas o tentava- cancelamento é meio isso. É você querer provar alguma coisa que, né? Eu falei pra ela falou assim, você não sente, quando a gente tava nos bastidores, você não sente mais? Aí eu... Menina, não sinto absolutamente nada. Tipo, nada. Mas isso é bom, porque tu fica Mas calejado, né? acho que é anos de terapia você entender. A gente Não, meu precisa foi ter antes de muita cancelamento certeza. mesmo. Não, amiga, porque mas eu tenho uns anos de terapia, mas ainda pega. não, você precisa ter muita certeza de quem você é. E aí não vai mudar o que as pessoas vão Não te achar. atinge, sabe? Eu acho Não que tem a te convicção de que você sabe que você... Não é nem Não só teve isso, essa que intenção. você, que o que a pessoa acha de você não muda nada na sua vida. Tipo exato. assim, porque você tem sua família, você tem, né, as pessoas que te amam, que te conhecem de verdade. Então, se você acha que eu não sou o que eu demonstro ser, tá bom, só você que vai ficar com essa opinião, porque não é nada da minha vida, entendeu? Sim. Quando você começa a encarar isso, assim, aí... É, mamãe, tem que ter uma Você não segurança pode dar, emocional. você não pode Tem dar que- importância pras pessoas que elas não têm na sua vida, entendeu? Exato. É isso. As pessoas que me seguem têm muita importância na minha vida. Mas as pessoas que só estão falando mal, que importância que elas têm que ter, sabe? Nenhuma. Sim. A tua galera ali sabe, né? Diva. Arrasou, Vi. Muitos anos de cancelamento. Eu posso ser coach de cancelamento, né? Então, Nossa, um curso. Como curso. você passar pelo cancelamento Nossa bem. senhora. Sobreviver e depois estar aqui contando aí que... você pode ser coach, por isso. Besta, é besta, né? Depois disso, então, aí a primeira temporada foi Então, a primeira temporada foi reformando o nosso apartamento. na sua vida mesmo. E aí, enfim, a gente reformou o apartamento e tal. E você ficou no Instagram fazendo, certo? Instagram. Mas aí você não foi pro YouTube. Quando que foi